queridos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra que nos fortalece, o alimento do nosso espírito. E nesse vídeo que nós estamos gravando e compartilhando com todos os irmãos, ele tem um título: Qual caminho nós devemos tomar? E eu vou utilizar nessa meditação algumas passagens do livro de Êxodo, né? Eu vou começar a ler aqui no capítulo 5, 2 versos, que diz o seguinte: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não o deixarei sair. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá no capítulo que fala sobre a Páscoa, o capítulo 12 de Êxodo. Vamos ler aí dos versos 1 ao 15. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, poderá ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel deverá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comem a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã, e caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês tiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Daí vem a palavra Páscoa, né, que significa passar, passagem. A praga de destruição nos atingirá quando eu ferir o Egito. E este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. E lembre-se, durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, por quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Agora, vamos comigo no capítulo 14, queridos. Lê um único verso, verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E no capítulo 15, vamos ler apenas um verso que diz o seguinte, capítulo 15, verso 18, o Senhor reinará eternamente. O livro de Êxodo, amados, que é o segundo livro da Torá, né, ou do Pentateuco, ele é um livro maravilhoso, lindo, belíssimo, escrito por Moisés. Ele conta a história da libertação do povo de Israel da escravidão. Só para a gente entender, o patriarca Jacó tinha 12 filhos, um dos seus filhos governava o Egito, havia uma grande fome no Egito, então Jacó, seus filhos e os seus netos, seus descendentes, foram para o Egito, em torno de 70 pessoas, e ficaram na terra de Gozém, no Egito. Eram sustentados pelo seu filho, que era o segundo homem mais poderoso do Egito, José. Pois bem, passou-se muito tempo depois disso. Os patriarcas morreram, essa geração toda faleceu, José faleceu, e vários faraós foram se sucedendo.
até mais ou menos 400, 440 anos que esse povo estava lá no Egito. Os faraós que vieram aí em torno de 50 anos antes de 440, vamos botar a partir do ano 400 ou 350, não sabemos, a Bíblia não explica isso, eles se tornaram inimigos do povo de Israel. E o povo de Israel multiplicou-se muito, em termos demográficos, eles cresceram muito. E até que chegamos nesse faraó, que aqui o principal da história, que era o homem mais poderoso do Egito, que manda fazer um verdadeiro genocídio, matar os bebês com menos de 2 anos, coloca o povo debaixo de uma escravidão terrível, e nós vemos o povo passar por fome, por genocídio, por violência de todos os tipos. E o povo clama a Deus. E Deus vai levantar Moisés. E Moisés vai ser ungido por Deus para lançar 10 pragas sobre o Egito. E essas 10 pragas, num espaço de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, irão destruir o maior império da humanidade na época. Né? Por que eu estou lendo e trazendo isso? Porque o livro de Êxodos é um livro repleto de simbolismos que apontam para a obra de Jesus Cristo e para o que acontece nas nossas vidas hoje. Assim como Deus libertou o povo da escravidão, e esse povo vai ser o Israel de Deus, a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o novo Israel de Deus. Esse processo de êxodo da terra da escravidão para a terra prometida é o processo das nossas vidas. Nós estamos aqui em direção à nossa terra prometida, né? Esse mundo não é nosso, esse viver que nós temos agora não é o nosso viver definitivo. E quem é que está nos conduzindo para essa terra prometida? Assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto, Jesus Cristo está nos conduzindo em direção à nossa Canaã celestial. E olha os símbolos que tem aqui. A Bíblia compara o mundo, os valores do mundo que estão em perpétua inimizade com os valores de Deus, quando se falou do reino de Deus, o reino desse mundo, a Bíblia compara com o Egito da época, o maior império daquela época. O faraó, que se achava Deus, que era cultuado como Deus no Egito, o homem mais poderoso daquela época, o príncipe do Egito, ele é comparado a Satanás, que a Bíblia chama de o príncipe desse mundo, dominador desse mundo tenebroso. O mesmo que se aproximou de Jesus e fez uma proposta para Jesus. Falou: se você me adorar, todos os reinos da terra serão seus, porque eles me foram entregues pelo homem. Então, esse livro ele é riquíssimo no simbolismo e traz lições valiosíssimas para nós hoje. Nós começamos lendo essa passagem aí no capítulo 5, quando Moisés vai para a presença de Faraó e fala para Faraó liberar o povo para uma marcha de 3 dias para o deserto, para lá adorar, prestar um culto a Deus. E quando Moisés fala isso, o Egito já estava sofrendo pragas terríveis. Mas o faraó simplesmente chega e fala: olha, eu não conheço esse Deus. E ele vai experimentar a praga das águas dos rios serem transformadas em sangue. Ele vai experimentar invasões de rãs, milhões de piolhos, milhões de gafanhotos que vão devorar toda a safra agrícola. Eles vão experimentar vários tipos de pestes. Os meios de subsistência do Egito vão estar completamente destruídos e comprometidos. As pessoas vão ser obrigadas a ficarem dentro das suas casas, forçadas, trancadas dentro de casa, com medo de evitar uma aniquilação completa. Isso não lembra o que a humanidade está passando desde março até os dias de hoje, irmão, que nós estamos enfrentando essa praga do Covid, que tem trazido desemprego, que tem fechado lojas, que tem trazido uma média tenebrosa de mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. Já atingimos 230 mil mortos. Os Estados Unidos já passou de 400 mil mortos. Onde nós estamos vendo caos,
nós estamos vendo desastres naturais, nós estamos vendo violência política, tudo atrelado a esse período da pandemia. Nós estamos vendo uma anarquia, nós estamos vendo algo terrível, que eu, nos meus 64 anos de idade, não vi até hoje. Uma violência dentro dos lares, que a gente cada dia recebe notícias que nos deixam estarrecidos, irmãos. Muito parecido com o que estava acontecendo com o Egito. Essas 7 pragas anunciadas por Moisés, e Faraó obstinadamente não permitiu o povo ser liberto, não quis ouvir Moisés. Os seus principais conselheiros, os seus necromantes, os seus magos, todos eles cercavam Faraó, falavam: Faraó, o Egito está sendo destruído, libera esse povo, tira esse povo daqui. E o Faraó, de forma obstinada, faz uma resposta que ele diz: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Quem é esse o Senhor que para que eu deixe Israel sair? Essa palavra do Faraó, quando ele diz eu não conheço o Senhor, é a maior tragédia da humanidade. O ser humano que não reconhece o Deus único, a realidade de Deus, se ele desconhece isso ou não quer conhecer isso, ele, consequentemente, ele não vai reconhecer a imagem de Deus no seu semelhante. E com isso, ao não reconhecer a imagem de Deus no seu semelhante, a dignidade, os direitos, a liberdade humana para ele não existe também. O seu próximo passa a ser o seu inimigo. Por isso que nós estamos vendo o mundo, eu nunca vi isso, irmãos, um mundo preso num turbilhão, onde está havendo um processo de deslegitimação do outro. E isso vai se refletir nas famílias. Famílias estão sendo destruídas. Dentro dos lares, as pessoas estão se tornando estranhas, inimigas entre si, cada um com mais suspeitas, com mais medo do seu próximo. É como se o Faraó do Egito estivesse se multiplicando dentro dos lares, irmãos. As pessoas não buscam a Deus. As pessoas não se submetem ao senhorio de Deus. As pessoas estão cada vez mais cegas para uma realidade transcendental. Esquecem que são espíritos habitando num corpo humano. E cada vez mais essa realidade de buscar Deus, de submeter a Deus, vai se tornando algo tão distante, tão longe, que as pessoas falam como Faraó: não conheço Deus. E se eu não conheço Deus, eu não conheço meu próximo. E isso vai produzindo, irmãos, um fenômeno que está se tornando, que veio com as redes populares, com as redes sociais, perdão, e com o que veio acontecendo nesse período de pandemia, de Covid. Parece que nós estamos vivendo uma falta de empatia sendo desenvolvida ao extremo. Ao extremo. Eu estava vendo há pouco tempo uma notícia que num condomínio de luxo lá em São Paulo, o vizinho num prédio ouvia a música às alturas, num volume altíssimo. E os vizinhos iam lá, reclamavam, o síndico foi lá, reclamou, e ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí para o próximo, não estava nem aí para as pessoas do seu lado. E cada vez ele foi botando a música mais alta, até que eles chamaram a polícia, e esse homem, num acesso de ódio, quebrou todas as câmeras de vigilância do prédio. Mesmo aqui esse mês, na cidade de Sorocaba, num condomínio de luxo, um menino de 11 anos espancava diariamente uma criança de 5 anos. Seu pai e seu tio foram falar com os pais desse menino de 11 anos. Não foram recebidos, pediram para parar com isso. O menino continuou espancando de forma violenta essa criança de 5 anos. Quando seu tio voltou lá para falar com os pais, para reclamar disso, foi assassinado pelo pai e pela mãe do menino. Isso num condomínio de luxo. Todo dia nós estamos vendo coisas horríveis que estão acontecendo com as mulheres casadas dentro dos seus lares. O nível de
atrocidade, de maldade, de crueldade dentro dos lares, dentro dos casamentos, faz o feminicídio ser algo inimaginável, irmãos. Nós vimos há pouco tempo um marido esfaquear uma juíza na frente dos seus filhos, na rua. Nós vimos há pouco tempo um marido deixar a esposa tetraplégica. Nós vimos essa semana, por causa de um jogo do Palmeiras na Libertadores da América, um marido policial esfaqueou a sua esposa na frente de duas crianças gêmeas. Nós estamos vendo a humanidade marchando a passos largos para o precipício, muito parecido com o que aconteceu no Egito. Parece que Faraó está sendo incorporado no coração das pessoas. Nós estamos indo para um ponto muito perigoso, irmãos, um ponto que pode não ter retorno. E a empatia, essa empatia que é você se colocar no lugar do outro, começa dentro do lar. Começa você educando os seus filhos, colocando limites para que ele possa respeitar os mais velhos, para que ele possa respeitar os seus coleguinhas, né? Para que ele cresça sabendo que existem limites. Reparem que o pedido de Moisés para Faraó foi: deixe o meu povo ir, para que a gente preste culto a Deus. Amados, é urgente isso. As famílias precisam voltar a cultuar a Deus. Os pais precisam voltar a cultuar a Deus. O pai, a figura paterna, que é o sacerdote do seu lar, precisa cultuar a Deus e passar isso para os seus filhos. Porque isso a gente vai cada vez mais, quando a gente cultua a Deus, a gente busca a presença de Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, a presença do Espírito Santo em nós, vai aprendendo a fazer a gente a se colocar no lugar do outro, a ter mais empatia pelo próximo. E isso é a coisa mais difícil de um ser humano, a minha e a sua, é a gente se colocar no lugar do próximo, porque os nossos interesses sempre vêm em primeiro lugar. Sempre estamos, o nosso egoísmo é uma força tão diabólica, que eu tenho mais medo de mim do que dos demônios. Porque é como se fosse um Covid que destrói todos os relacionamentos. Então, o que é preocupante é que muitas pessoas que se dizem cristãos parece que estão se relacionando com Deus como se fosse um ser etéreo, distante, longe, e esquecem que Ele é uma pessoa, que Cristo veio para me reconectar com Ele. O Salmo 138, Davi está num estado de angústia tão grande, um desespero tão grande, que ele chega e faz um desabafo e fala: quando eu clamei ao Senhor na minha angústia, tu me respondeste. Queridos, de vez em quando eu passo por situações extremamente angustiosas que eu não estou conseguindo enxergar solução. Nos últimos 10 dias eu passei por situações parecidas. Que você acordar assim, tipo 3 horas da manhã, não encontrar e vir aquele bombardeio de pensamentos, né, na sua mente, pensamentos malignos, né, que você vê que estão vindo de fora, que roubam a tua paz, que roubam o teu sono, e você sabe que não vai conseguir dormir mais aquela noite. Não sei se acontece isso com você. E eu me lembro que eu me dirigi para a sala, minha esposa estava dormindo, e eu comecei a cantar um louvor bem baixinho ali para o Senhor, fiquei de joelhos e comecei a falar com Deus, e colocar minhas angústias diante dele. Né? Aquilo que a Bíblia fala, aproximar do trono de Deus pelo sangue de Cristo, para pedir socorro. E eu me lembro que depois de muito tempo falando, e eu fui ficando calmo, fui ficando quieto, e eu fui sentindo aquela paz de Deus. Irmãos, não tem preço, irmãos. Nenhum remédio pode substituir isso, por mais eficiente que ele seja. E eu voltei para minha cama e consegui dormir. E vi que no outro dia eu estava com condições de enfrentar os problemas, porque nós precisamos de Deus. Nós só funcionamos em Deus. Davi fala: Deus é excelso, é poderoso, mas Ele cuida de mim. Então,
Essa pergunta que a humanidade está fazendo, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, é a maior tragédia que nós estamos vivendo. Outra passagem que nós lemos aqui no livro de Êxodo é a Páscoa do Senhor. 1 ano e 3 meses, Deus está golpeando o Egito com uma praga atrás da outra. Uma praga trazendo destruição atrás da outra. E ele lança 9 pragas. O Egito está completamente destruído, sua economia está destruída, seus meios de subsistência estão destruídos. O objetivo de Deus, basicamente, poderia se dividir em 2 grandes propósitos. O primeiro é mostrar ao faraó que se achava Deus e ao povo do Egito que o cultuava como Deus e cultuava milhões de deuses que não passavam de ídolos, que não passavam de demônios, muito parecido com o que a gente vê hoje, né? Que só existia um único Deus, o Deus de Israel. O Deus que Jesus Cristo apresentou a mim e a você como Abba, como Pai. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 fala isso. E isso é cada vez mais urgente. Eu e você precisamos de um Pai. As famílias precisam de um Pai. Um Pai amoroso. E ele estava mostrando isso para o Egito. O segundo propósito de Deus, ao lançar aquelas pragas, era libertar o povo da terra da escravidão e conduzir esse povo, transformá-lo numa nação, dar as suas leis para que aquele povo fosse para a terra da promessa e ali, ficando na terra da promessa, a criança viesse a nascer. O Senhor Jesus Cristo viesse a nascer para esmagar a cabeça de Satanás e para reconciliar o homem com Deus. Esse foi o propósito. As 9 pragas que Deus lançou até esse momento, que nós chegamos aqui no capítulo da Páscoa, Deus não pede nada para o povo hebreu. Por quê? Porque eles são escravos. O escravo não tem direito a nada, o escravo não tem vida própria, o escravo não tem futuro, o escravo não pode fazer planos, e o escravo não tem direito à saúde pública, à educação, nada, nada, nada. O escravo está na pior condição humana. E isso mostra o nosso estado que nós estávamos, irmãos, antes de Jesus Cristo vir até nós, ele ser o Senhor das nossas vidas. Efésios 2 diz, na Bíblia, na carta ao Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o curso desse Egito, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Reparem, queridos, como isso é extremamente importante. Eles são libertos, eles saem da condição de escravos e vão formar uma nação, um reino. Assim somos nós. Nós fomos libertos do domínio de Satanás e saímos da condição de escravos e estamos fazendo parte do reino de Deus que vai dominar esse mundo. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos que onde você falar sobre demônios, falar sobre essas coisas, as pessoas acham que isso é um folclore. E não é, queridos. Não é. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo abriu a cortina, mostrou as forças espirituais que atuam nos seres humanos. E ele fala, eu vim para destruir as obras do diabo. Então, é uma realidade espiritual perversa que atua na mente e nos seres humanos e que ele deseja que realmente que as pessoas não acreditem nele. Achem que ele é um folclore e com isso ele tem cada vez mais liberdade para atuar e agir. Reparem, Deus dá uma ordem, pela primeira vez Deus está dando uma ordem para o povo. Este agora é o primeiro mês. A partir de agora, vocês vão contar o tempo a partir de agora. Vocês agora é como se vocês estivessem nascendo de novo, começando tudo de novo. Vocês são bebezinhos recém-nascidos. Cada família pegue um cordeiro. Compartilhe esse cordeiro, se a família é pequena, com seu vizinho.
Reparem, ele está criando a base para uma futura nação. Eles são responsáveis agora pela contagem do tempo. Eles estão compartilhando o futuro da nação. Está dando a sua primeira responsabilidade. E essa responsabilidade vai garantir a sobrevivência de cada família. E cada família hoje depende disso, irmãos. Hoje é o tempo de nós buscarmos a Deus. Hoje é o tempo de a gente entrar em aliança com Deus. A segunda responsabilidade que Deus estava falando é que eles deveriam celebrar a Páscoa. Deveriam pegar o sangue do cordeiro, colocar na verga da porta, nos batentes da porta, para que o anjo da morte não entrasse e não matasse o primogênito de cada família. E isso aponta, esse sangue aponta para o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que os lares precisam desesperadamente ter. Nós precisamos urgentemente entrar em aliança com Cristo. Aquelas famílias que não sacrificaram o cordeiro, que desobedeceram, experimentaram a praga do Egito, a praga do anjo da morte. E aquelas famílias que desobedeceram não vão entrar na terra da promessa. Então hoje nós estamos diante de um desafio, estamos diante de uma escolha. Ou a gente entra em aliança com Jesus Cristo, entrega a nossa vida para Jesus. E aqueles que já entregaram a vida para Jesus passam a viver um cristianismo verdadeiro, a graça de Deus, não uma graça barata, não uma graça que adora o Egito, que adora os valores do Egito, mas aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aquela família que cultua a Deus no seu lar, que passa os valores de Deus para os seus filhos. Ou ela experimenta isso, ou ela vai experimentar o caos do Egito. E o caos do Egito traz o quê? Traz divórcio, traz suicídios, traz pedofilia, traz feminicídio, traz intolerância, que está cada vez mais explodindo nas famílias, irmãos. No ano passado tivemos um culto e naquela semana um rapaz muito jovem, no auge do vigor da sua vida, estava prestando vestibular para uma instituição de ensino superior respeitável no país. Por ele não ter passado naquilo, ele se enforcou. Se enforcou, irmãos. E o pai e a mãe, que já eram separados, foram à igreja naquele dia fazer um culto em memória àquela criança, aquele jovem. A mãe na frente e o pai, bancos e bancos lá atrás. Separação, dor. Essa semana, esse mês que nós estamos aqui, mês de fevereiro, em poucos dias, finalzinho de janeiro, fevereiro, esse condomínio aqui, Parque Sul, aqui em Brasília, um condomínio de classe média alta. Um jovem brincando, conversando ali numa festinha de 14 anos, em torno disso. Houve uma desavença, algo não correu bem, ele subiu em casa já deprimido e foi falando com a mãe, já deprimido. A mãe notou, foi se aproximando dele, ele foi se dirigindo em direção à janela e a mãe ainda correu para tentar segurar, ele pulou daquela janela e morreu. Isso está se tornando cada vez mais comum. É urgente que cada lar, que os pais passem o sangue do Cordeiro na verga da porta. Em outras palavras, que Jesus venha reinar nessa palavra, no seu lar. Eu vejo tantos pais entesourando bens para os seus filhos, apartamentos, patrimônio, contas bancárias, gastando somas grandes para darem uma educação nos melhores colégios. Nada disso está errado, irmãos. Nada disso está errado. Mas nada disso importa na realidade. O que importa é você passar para os seus filhos o temor de Deus, o amor por Deus. Nada é mais importante do que isso. Que você cultue a Deus. Meus pais foram pobres. Eu me lembro, minha mãe às vezes costurando ali uma peça de roupa, eu com 6, 7 anos sentado aos pés dela na máquina de costura, ela me contando as histórias do rei Davi, ela me contando as histórias do rei Salomão, ela me contando as histórias de Jesus.
Eu perdi ela muito cedo. E depois, muitos e muitos anos depois, andei por caminhos tão errados, pai. Vi meu casamento passar por uma situação tão ruim, até que aquela semente que minha mãe plantou, aquela semente que meu pai plantou, porque ele era um operário, e eu vi muitas vezes ele abrindo a Bíblia e lendo sozinho no quarto, essas sementes frutificaram e salvaram minha família. Então, irmãos, nós precisamos disso. E repare que Deus dá uma ordem para o povo: não comam pão com fermento. O que significava isso? O pão ázimo, né? O matzote, que o judeu fala. Por que isso? Porque o fermento era uma invenção cultural do Egito, que era oferecido para os deuses do Egito. E Deus quer uma completa separação. Quem comia os pães sem fermentos eram os pastores, que os egípcios consideravam abominação, quem cuidava de gado. Então, o que Deus está falando? Eu quero que vocês se lembrem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eram homens pastores, que cuidavam dos seus rebanhos, que comiam pão sem fermento. Em outras palavras, não é o pão em si, não é o fato de você comer pão com fermento ou sem fermento, não é isso. O que Deus está querendo falar para eles é que aquilo que o Egito despreza, para Deus tinha uma importância muito grande, que era voltar para o caminho que os seus pais andaram, os caminhos de adoração, os caminhos de buscar minha presença. Rejeitem esses valores do Egito e voltem para os caminhos dos seus antepassados que me cultuavam. Então, assim como Deus pegou um pedaço de barro e transformou num boneco e soprou, ruá, a palavra hebraica para sopro, soprou naquele boneco, e aquele boneco se tornou um homem chamado Adão. Agora Deus está pegando milhões de escravos e soprando neles, transformando eles numa nação, onde Deus vai dizer, lá no Pentateuco, uma nação de reis e sacerdotes que irão me cultuar. Por isso que a igreja é chamada, no livro de Pedro, ele fala: vocês são o novo Israel de Deus, um novo reino de reinos e sacerdotes para servir o Senhor. Adão teve escolhas e preferiu o diabo e trouxe tudo isso que o Egito trouxe. Não quis comer o fruto da árvore da vida. E a escolha está diante de nós. Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá a vida eterna, não terá a vida verdadeira. Então eu preciso urgente, isso é urgente, trazer Jesus de volta à minha vida. Jesus é Deus recebível. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E essa escolha faz toda a diferença. E aí nós chegamos no capítulo 14. Israel está livre. As 10 pragas foram lançadas no Egito. O Egito expulsou, pediu para eles irem embora, e eles ainda foram embora com muito ouro, com muitas riquezas, em direção ao Mar Vermelho, mas eles não sabiam, estavam vagando ainda pelo deserto, não sabia a direção, nem Moisés sabia a direção para onde eles estavam indo. Eram guiados por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite. Deus estava levando eles para um caminho que eles desconheciam. De repente eles se veem diante do Mar Vermelho, do Mar dos Juncos, e atrás dele vinha o exército mais poderoso da terra. Faraó com ódio, pronto para devorá-los, para exterminar, para fazer um massacre. Legiões de soldados. E isso nos remete àquilo que Jesus falou. Quando Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, não os tires do mundo. Porque no mundo eles vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. É a promessa de Deus. Então eles avistam aquele exército de Faraó, eles começam a gritar, eles começam a praguejar, começam até a incitar Moisés: estamos perdidos. Nem Faraó sabia o plano de Deus. Nem Moisés sabia o plano de Deus. Nem o povo sabia o plano de Deus. Mas Deus tinha um plano, como Deus tem um plano para a tua vida. Eles eram bebês, recém-nascidos na fé. Não tinham como enfrentar aquele exército poderoso. Mas
Felizmente para ele, felizmente para mim, felizmente para você, nós temos um Deus que é um Pai amoroso. Jesus chama esse Deus de Abba, que em hebraico significa papaizinho. É um pai que nos ama, é exigente, é severo às vezes, nos disciplina às vezes, sim, mas ele vai estar sempre com os braços abertos, irmãos, sempre nessa caminhada para nos receber. Jesus falou: toda a autoridade sobre céus e terra me foram dada. Eu subirei e não os deixarei órfãos. Mas às vezes a gente não enxerga Jesus. A gente não enxerga porque nós somos engolfados em cenários de dor, de angústia, de sofrimento. E a gente muitas vezes rebela, murmura, e nós ficamos vendo tudo isso que está acontecendo, esse cenário de Covid, de pandemia. E assim como aquele povo era um povo bebê que estava dando os primeiros passos, por que Deus o estava desafiando? Como está desafiando a mim e a você hoje. Ele fala: por que vocês estão clamando a mim? Vão embora, marchem. Por que ele desafia com um amor tão, aparentemente, tão duro, mas não é? Porque é a nossa vida, queridos. Tem situação que a gente só enxerga a crise, que a gente só enxerga a dor, que a gente só enxerga a doença. Parece que a gente recebeu uma herança maldita. Mas Deus tem sempre o objetivo de manter a nossa aliança com Ele. Assim como Ele tinha o objetivo de manter a aliança com Israel. Mas Ele quer que a gente cresça, e cresça rápido. Rápido. Que a gente passe a assumir a responsabilidade por nós mesmos, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Ele não diz o seu plano. Ele fala: marchem, e o mar vai abrir, e o povo vai passar seguro, e o exército de Faraó vai ser exterminado debaixo das águas. E ele vai estar do outro lado para nos receber. É por isso que ele fala: marchem. Tome a iniciativa, não fica paralisado, não deixe que essa dor te paralise. Não deixe que é aquela oração que você clamou tanto por relacionamentos melhores, por ter um filho, por ter uma oportunidade de emprego, por uma cura que não veio. Não importa, Deus te ama. E Ele quer que você marche, que você viva pela fé. A fé não se baseia naquilo que você está vendo ou esperando. É como se Deus falasse: não fique me pedindo soluções, tome a decisão por você mesmo, mas saiba que o caminho que você escolher, eu vou estar lá com você, para te dar um suporte, para te dar força do que você precisa. Eu vou lutar contra o Egito, eu vou lutar contra Faraó, eu vou lutar contra os demônios todos. E se você obedecer a minha palavra, como Jesus falou, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Né? Nenhum mar vermelho vai te destruir. E eu vou estar do outro lado para te receber de braços abertos. Essa é a vida do cristão, irmãos. Ele passa por lutas, passa por doenças, passa por crises no casamento, nos relacionamentos. Mas ele tem Jesus, e Jesus é Deus recebível. É o Deus que se fez carne. Estamos com ele, vamos embora. Vamos atravessar o vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, os Covid da vida. Irmão, nesse período desse ano, a minha filha teve gêmeos. E no meio da sua gravidez, ali com 5 meses de gravidez, é agora, esse ano, uma das gêmeas estava sugando praticamente toda a vida da outra. E a outra viria a falecer, uma doença que acontece com gêmeos que estão na mesma placenta. Era necessário fazer uma intervenção extremamente delicada de separar as duas placentas. Separar uma, dividir em 2 placentas ali. Poucos médicos no Brasil fazem isso. E quando souberam, alguns souberam que minha filha ia passar por isso e ligavam para ela de noite: vem fazer a operação comigo, cobrando uma fortuna. E a gente orando, a gente clamando a Deus por isso. E a médica que estava atendendo a minha filha, a obstetra, olha como é que Deus age, irmãos. Ela tinha o médico que inventou essa operação de separar os gêmeos numa mesma placenta. Ele inventou isso alguns anos atrás. O médico hoje está muito rico, mora na Inglaterra. Ele é o pai desse tipo de técnica cirúrgica, né? Dr. Nicholas. E
Inclusive, um dos médicos que ligou para a Natasha para pedir para operá-la, cobrando uma fortuna, falou que se ela quisesse ir para a Inglaterra, ela teria que vender um apartamento para fazer isso. E essa médica obstetra tinha sido aluna ou estagiária dele há muitos anos atrás na Inglaterra. E ligou para ele e contou o caso da minha filha. E esse médico falou: traz ela para cá, que eu vou operá-la de graça. Natasha foi lá, minha filha, foi com seu marido, foram para Londres, no meio da pandemia, tiveram até dificuldade para entrar no país, foram para o hospital, foi feita essa operação, extremamente delicada. Depois tem um filme na Netflix que eu recomendo, sobre cirurgiões, agora não me lembro bem o título, que fizeram a diferença, e o primeiro episódio é com esse Dr. Nicholas. Ela volta para o Brasil, e esse médico toda semana liga para ela. Ligava para ela para saber como é que estava acontecendo, até que por volta do 7º mês ele falou: não tem condições, vai ter que ir para um hospital agora e fazer o parto, eles vão nascer prematuros, senão a outra criança pode morrer. Mesmo depois dessa operação, ela foi para o hospital e fez a operação, fez os partos. Mas nesse ínterim, ela adquiriu Covid e trouxe toda a família contraiu. Eu e minha esposa contraímos Covid. Eu tenho 64 anos, tenho asma. E foi 21 dias, irmãos. Minha esposa com febre de 42 graus. E eu passando muito mal, muito mal. Minha única força era o Senhor. E Ele me colocou de pé, colocou a Cristina, minha esposa, de pé. Passamos por essa praga terrível e vimos o nascimento dessas gêmeas. Essas crianças hoje estão se desenvolvendo perfeitamente. Isso é Deus, irmão. Eu sei do que eu estou falando, eu experimento isso e você pode experimentar. As famílias precisam disso. E depois que tem essa vitória sobre o povo, né, eles vão enfrentar outra prova dura. A comida vai faltar e eles vão começar a sentir saudades do Egito, da terra da escravidão. Muito parecido com nós, irmãos. Quando a gente passa por dificuldade, muitas vezes fala: antes de ir para Jesus eu não passava por isso. Muitas vezes a gente ouve esses tipos de coisas horrorosas, irmão. E Deus vai ensinar a esse povo a depender deles. Diariamente manda um maná, um pão vindo do céu que vai alimentá-los durante 40 anos. Não ficarão doentes. A roupa não vai envelhecer. E quando Jesus vem, ele fala: eu sou o maná, o pão que desceu do céu. O pão que os seus pais comeram no deserto morreram, mas aquele que se alimentar de mim terá vida eterna. Jesus é o maná espiritual. Muitas vezes parece que as pessoas que se dizem cristãs só estão querendo pão físico, o pão com fermento, o material. Parece que as pessoas querem Deus apenas para receber bênçãos. E Deus está querendo fazer de mim e de você um reino de sacerdotes, uma nação santa. E faço um parênteses aqui nessa meditação, irmãos. Você e eu estamos revestidos com a autoridade de Jesus Cristo. A nossa palavra tem poder, muito poder. Aquilo que você fala para um filho seu, ou pode exaltar essa criança e transformá-lo num adulto sadio, ou pode destruí-lo, tornado num adulto neurótico, doente, como tantos que estão aí. A palavra tem poder. Por isso que o livro de Eclesiastes fala: lance o seu pão sobre as águas, que ele retornará. Gálatas capítulo 6, tudo o que o homem planta, ele vai colher de volta. Então, se você planta palavras que vão edificar, que vão construir, você vai construir, você vai receber isso de volta na sua vida. É uma lei espiritual infalível. Mas, se você fala palavras que destroem, que criticam, que apontam falhas, nós corremos grande risco, irmãos, de sermos disciplinados pelo Senhor Jesus, porque Ele fala que nós daremos conta de toda a palavra que nós proferimos. Então, queridos, a cruz do Calvário é o sangue do Cordeiro
que está disponível para mim e para você. Deus quer fazer uma obra na sua vida, na sua família, quer fazer uma obra em você, quer que você seja uma pessoa com empatia, parecida com Jesus, quer transformar você num novo ser. Para isso ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo em mim, você está nos transformando. Somos pessoas em obras. Aquilo que o Salmo 139 fala. Eles são belíssimos. Para onde me ausentarei da sua presença? Aonde fugirei da sua face? Ainda a palavra não chegou à língua e tu já conheces. Deus sabe exatamente quem nós somos. E o salmista pergunta para ele: Senhor, por favor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E me leva para o caminho da vida. É urgente, irmãos. É urgente que você traga Deus para o seu lar. Que você faça o seu culto doméstico. Se você tiver chance, que a sua igreja deve estar obedecendo regras de separação, de um metro de distância, de máscara, enfim, vá aos cultos. Busque a presença de Deus. Porque sem Deus nós não vamos funcionar. Quem me guiará? Foi a pergunta que nós começamos essa meditação e eu termino com ela. É o nosso Deus poderoso que habita em lugar altíssimo, que nenhuma mente humana pode atingir, mas também diz: eu habito com o humilde e o contrito de coração. É nosso Jesus. É isso que eu gostaria de passar para você. É o nosso êxodo. Nós estamos numa caminhada no deserto desse mundo, esse mundo de tanta coisa triste, mas nós estamos indo em direção à nossa terra prometida. E essa viagem, Deus quer que ela seja a melhor possível, com a presença de Jesus conosco. Amém? Deus abençoe tua vida, queridos. A paz do Senhor.